A gente segue, então, repercutindo neste momento um evento no Rio de Janeiro, essa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está discursando já há cerca de 20 minutos aproximadamente, já falou sobre anistia, já falou sobre as condenações do Supremo Tribunal Federal, e essa discussão de anistia está no Congresso Nacional sendo discutido. Quero voltar a conversar com o nosso analista desse final de semana, justamente sobre este assunto, Durso. Essa anistia estava na Comissão de Constituição e Justiça, que funciona como uma espécie de controle remoto. É na Comissão de Constituição e Justiça que acaba colocando em votação o que vai ser analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Eles conseguiram avançar, mas naquela reta final de uma negociação da eleição da mesa da Câmara dos Deputados, esse assunto foi retirado da CCJ e levado para uma comissão especial. Existem diversas informações de que houve uma negociação com Alcolumbre e com Hugo Motta de se colocar em votação essa anistia, que o apoio da oposição a Hugo Motta seria uma negociação, esse instrumento colocando essa anistia. Só que, após essa situação, tivemos aquele outro episódio na frente do Supremo Tribunal Federal de um homem que jogou uma bomba, acabou não resistindo aos ferimentos, foi a óbito na frente do STF. Lá, com quem eu conversei, eu ouvi o seguinte: agora a discussão voltou à estaca zero. Será necessário reconstruir esse discurso da anistia. E na sua visão, aí, Durso, existe um cenário, existe um ambiente no Congresso para discutir, de fato, essa anistia, ou essa discussão das ruas não reflete a mesma temperatura do Congresso Nacional? Olha, Bruno, nós temos um Congresso Nacional plural, né? Não é dominado por determinado lado, mesmo o Centrão tendo uma grande influência no Congresso. Então, por ele ter representantes de todos os lados, eu acho que hoje é positivo e é possível, sim, nós termos um debate sobre a anistia. É claro que é um tema sensível, difícil de tramitar. Nós tivemos a suspensão do tema para debatermos a presidência das casas. Era um tema sensível para essas figuras. Agora que já passamos por essa fase, nós temos aí um ano razoavelmente tranquilo pela frente, que o Supremo está trabalhando de maneira livre. Tirando essa questão pontual da bomba, não tivemos mais mobilizações físicas contra o Supremo Tribunal Federal ou contra agentes públicos em que houve, por exemplo, agressividade, violência ou atos de vandalismo, etc. Então, acho que as coisas se acalmaram bastante no Brasil. Basta ver essa manifestação ou outras manifestações da esquerda, que normalmente são pacíficas, manifestações positivas. As próprias mobilizações nas redes sociais hoje têm sido cada vez mais tranquilas. Os ministros não têm sofrido mais tanta violência quando se mobilizam ou se deslocam pelos aeroportos, etc., não estão sendo tão hostilizados. Então as coisas estão cada vez mais tranquilas, porque as pessoas perceberam que o caminho da violência não resultaria no objetivo planejado ou pretendido, que seria, por exemplo, contestar algo que aquela figura discorda, que é muito melhor você, por exemplo, ter uma articulação política, você alterar a lei, você mobilizar com manifestações pacíficas, você usar as redes sociais de maneira propositiva. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, com aquele vídeo do Nicolas Ferreira. Ele, com um vídeo que não foi agressivo, que não critica diretamente a situação, conseguiu fazer com que o governo voltasse atrás daquela análise dos PIX. Então, hoje, o Brasil percebeu que é possível, de maneira democrática e não violenta, debater esses temas, e que isso faz com que o resultado planejado se concretize, que é possível mudar as coisas. Então, me parece que, diante desse cenário pacífico, de mais moderação, que o Congresso Nacional tem caminho, sim, para debater essa lei e essa possibilidade da anistia. Agora, tudo depende do que vai acontecer também no dia 25 de março, porque caso essa denúncia seja recebida, é provável que essa iniciativa seja prolongada, seja suspensa ou até adiada, para que se identifique e que se acompanhe o que vai acontecer
no processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque se ele fosse eventualmente condenado, poderia até incluí-lo em eventual anistia futura. Inclusive, ele fez agora uma fala, viu, Durso, e a quem nos acompanha sobre a anistia, dizendo que já tem votos suficientes, tanto na Câmara quanto no Senado, e ainda que o governo chegue a aplicar este veto, ele também tem voto suficiente pela derrubada do veto. A gente viu nesta última semana, eu tive uma apuração, conversei com alguns nomes, com o senador Ciro Nogueira, com nomes ligados ao Centrão, que estavam ali, né, numa negociação até mesmo de uma federação, o União e a legenda de Ciro Nogueira, para fazer uma composição e até fazer uma devolução de cargos do governo. O que seria o quê? Estavam saindo do governo. Já seria uma reacomodação nessa reforma ministerial, alguns nomes do Centrão, com alguns números que foram divulgados sobre a popularidade do governo, estariam desembarcando do governo. Quando o ex-presidente diz que já tem o número de votos para se aprovar uma anistia do Congresso, é contando com este Centrão que está insatisfeito com a forma atual, com os números do governo atual? Seria contando com esses votos ou seria somente contando com votos de aliados raiz que estão no evento como esse de hoje no Rio de Janeiro? É um excelente paralelo, Bruno. Não tenha dúvida que ele conta com esses apoios e ele pode contar de fato, porque o governo que hoje está exercendo ali o exercício, né, do poder, né, o governo que está na cadeira, ele depende de agradar todas as figuras, de articulações políticas por ministérios, por cargos, por iniciativas que ele não pode ir contra o interesse de figuras do Centrão, que ali quase dominam o Congresso Nacional. Então, a situação do Lula é muito mais complexa e difícil do que a situação do Bolsonaro. É muito mais fácil você ser oposição do que você ser situação, porque a situação, você está no poder, todas as suas decisões e iniciativas são avaliadas, discutidas, aprovadas ou criticadas, fora a pressão de mais poder daqueles que estão te pressionando, dizendo, olha, eu quero um ministério, eu quero um cargo. E quando a situação não consegue, de alguma forma, satisfazer a demanda, ele gera inimigos, antagonismo, ele gera opositores. E essa oposição se filia a iniciativas contra o governo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje o governo Lula, desde quando assumiu, gerou antagonismos, gerou desgastes políticos com o Centrão e com figuras que têm muito poder no Congresso Nacional. E aí o Jair Bolsonaro pode contar sim com o voto dessas pessoas, porque elas vão querer sim, de alguma forma, ir favorável a pautas que não interessam ao governo ou que não têm o apoio do governo, exatamente para desgastá-lo politicamente ou para gerar mais pressão a dizer, olha como nós, Centrão, ou seja quem for, somos poderosos e você precisa do nosso apoio para ter não só governabilidade, mas para ter você ter um mínimo de gestão política do ponto de vista legislativo no nosso Brasil. Se você não nos der os cargos ou as demandas que nós desejamos ou não votar conforme nós orientamos, nós iremos para outro lado. E aí essa pressão também faz com que o governo possa ceder no futuro. Mas hoje o cenário é que Jair Bolsonaro está contando, sem dúvida nenhuma, com essas figuras que durante o período da gestão Lula se ficaram de alguma forma insatisfeitos com alguma decisão ou iniciativa ou que não tiveram o seu pedido ali recepcionado pelo governo federal. Ô Durso, agora uma outra reflexão. A imagem, os convidados, nós já estamos vendo. Agora, os que não foram no evento, eu vejo ali ao lado dele o governador de Mato Grosso, que é do União, que é a mesma legenda do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive já anunciou que vai lançar a sua, inicialmente, uma tour, né? Fazer várias viagens, inclusive ao lado do sertanejo, o cantor Gustavo Lima, que lá no segundo turno das eleições esteve ao lado de Jair Bolsonaro e agora já manifestou interesse de disputar uma eleição em 2026 e vai realizar uma série de viagens ao lado de Ronaldo Caiado. A ausência de Ronaldo Caiado neste evento já é uma clara legenda, uma clara mensagem, um recado de que ele é um outro nome que vai ser um certo adversário
de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral em 2026? Fica claro que eles não estão juntos e não tem nenhuma possibilidade de uma junção de Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado? Olha, Bruno, é uma interpretação difícil de se fazer, até porque a política são como as nuvens, né? Você olha de manhã, tá de um jeito, à tarde tá de outro, se as e coisas às vezes chove, no futuro, inclusive. é possível que Caiado apoie Jair Bolsonaro e vice-versa. Então, é impossível você cravar dizendo que aí há agora uma desunião dessas figuras. Mas Caiado mostra-se bastante interessado em sair candidato, e isso desagrada, claro, Bolsonaro, porque Bolsonaro quer ser o candidato e, se não puder ser, quer decidir quem será o candidato, quer decidir quem ele apoiará, levando essa multidão de votos que ele com certeza ainda tem. Então é um recado, né? Precisa ser lido. A falta de Caiado não deixa de ser um recado, mas não necessariamente que eles estão rompidos até as eleições. Isso muda muito, a gente sabe como são as coisas na política, e que ainda poderá haver algum tipo de apoio ou união entre essas figuras. Estamos ao vivo, agora 12:12, repercutindo esse encontro no Rio de Janeiro, essa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui nos acompanha também na rede de rádios. Muito obrigado pela companhia neste final de semana. O discurso do ex-presidente repetindo várias falas que ele já fez, que ele já respondeu a diversas entrevistas, inclusive. Agora há pouco ele disse que é necessário, se ele receber 50% da Câmara, ele consegue mudar o destino, ele consegue rever muita coisa. 50% do Senado, esse é o objetivo, inclusive, de acabar elegendo o maior número de representantes no Congresso Nacional. E durante esse último ano, inclusive nas eleições municipais, Durso, ele estava sem conversar com Valdemar da Costa Neto. Na última semana, o Supremo acabou liberando que Valdemar da Costa Neto volte a se comunicar com Jair Bolsonaro, já que ele não foi denunciado, que ele não está no inquérito que Jair Bolsonaro também está respondendo. Então, eles estão otimistas com essa liberação, com uma conversa com Valdemar e Jair Bolsonaro, que isso será útil para o ano que vem. Há, então, esse entendimento? Existe uma chance de conseguir chegar a este número de 50% de senadores da direita no Senado Federal em 2026? Há esse espaço? Olha, Bruno, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele ocupou a cadeira da presidência da República e ele percebeu que muitas vezes o poder do presidente é limitado e que muitas vezes quem manda no Brasil é o Congresso Nacional, que é o que muitas vezes define as diretrizes além das leis, né, o futuro da nação. Então, ele sabe que mesmo que eventualmente não consiga eleger uma figura para a presidência da República, você ter o controle do Congresso é muito importante, talvez até mais importante do que ter a cadeira da presidência. E por isso, sem dúvida nenhuma, é um dos objetivos. Lógico que o objetivo também é ser eleito como presidente da República, ou o seu indivíduo apoiado, né, ele ter a figura que ele deseja, mas é uma intenção, é uma ideia e é um objetivo. Isso, lógico, vai depender também de como a sociedade vai acompanhar esse finalzinho de gestão do governo Lula. Isso é muito importante. Nós tivemos, na última eleição, uma mudança com relação aos cargos de prefeito, né? Nós tivemos um desgaste grande da esquerda. Talvez isso seja uma análise com relação a esses cargos do Executivo, que do Legislativo também se representaria, né, se repetiria. Então, é uma hipótese provável, não certa, mas pode acontecer nós termos mais da metade de figuras, de políticos da direita do que figuras do centro ou da esquerda. Mas não é fácil, até porque o Brasil é gigantesco, são muitos votos, são muitos representantes, e por isso que nós temos um Congresso Nacional tão plural ou tão dividido. Por isso que também nós temos a polarização, porque o Brasil tem, inclusive na última eleição a presidente, nós vimos que os votos foram ali acirrados, porque nós temos duas ideias políticas muito fortes no Brasil, com dois agentes políticos que são figuras conhecidas e líderes. De um lado, Lula, de outro lado, Bolsonaro.
Encerrou nesse momento, 12h15, o discurso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro aos seus aliados, aos seus seguidores no Rio de Janeiro, em Copacabana. Ele encerrou o seu discurso com uma fala sobre os números da região do Nordeste, inclusive reforçou que no dia 6 estará aqui em São Paulo e que na sequência estão estudando ir até Aracaju e fazer um evento também no Nordeste, que os números lá são otimistas, né? E aí ele cita alguns números em relação à região do Nordeste. E aí a gente já sabe que essa região do Nordeste é uma região muito forte, que tem um eleitorado muito forte do governo atual, mas que também essa alta dos alimentos, números da economia, né? Alguns auxílios, algumas complicações. Existem algumas reclamações que a articulação do governo não é como era do governo 1 e 2, ou seja, que algumas situações estão sendo muito diferentes. Então, existe um espaço aí, Durso, de se chegar com a direita em uma ala do Nordeste? Seria uma jogada inteligente de aproveitar uma dificuldade do governo, de conversar com o seu eleitorado e chegar com a direita onde sempre teve uma certa resistência? Seria já esse momento? Olha, Bruno, nós temos uma parte do Brasil que depende muito do governo, que depende de um auxílio social, que depende dos preços acessíveis, porque a renda é bastante baixa. E essa parte é a mais afetada quando, por exemplo, o Brasil tem um problema econômico. Alta do dólar, aumento dos alimentos, a inflação elevada, tudo isso impacta diretamente a vida daquele que mais precisa e menos tem. E essa categoria, esse povo, ele representa muito no Brasil e representa uma parte do Nordeste, que sempre foi bastante fiel aos votos da esquerda, principalmente por questões históricas, né? A questão até intrínseca da esquerda, que seria aquela questão de direitos humanos, favorecimento do trabalhador, etc. Mas na prática, parece que a própria esquerda não está agindo como essa história deveria cobrá-la. Ela tem apresentado números bastante incômodos com relação ao ponto de vista econômico, que está afetando, sim, na ponta o cidadão quando vai com seu dinheirinho ali contado no mercado. E aí, imediatamente, sobra um flanco, não só para crítica e para oposição, mas para você, de alguma forma, captar esses votos. Essas pessoas estão, sim, insatisfeitas, elas sentem no bolso, elas querem ter, claro, não só um apoio social, mas oportunidade, que seu dinheiro vale alguma coisa para você ter ali, não, por exemplo, a cesta básica consumindo quase metade do salário mínimo e não sobrando quase dinheiro nenhum para o resto. Por isso que, historicamente, nós tivemos essas classes que mais precisam sempre apoiando a esquerda. Mas as mudanças estão acontecendo e talvez sim seja o momento da virada, porque o governo, normalmente de direita, trouxe na história bons ministros da economia, bons resultados do ponto de vista econômico, e isso é observado pela população em geral, que talvez nesse governo, com, por exemplo, o ministro Haddad, a meu ver, errando bastante, trazendo um problema econômico grave, vai fazer com que as pessoas migrem seus votos na próxima eleição para alguém que prometa uma aceleração econômica, mesmo que esse governo seja de direita e não seja o mais bem visto por essa classe, que historicamente foi quase ensinada a votar na esquerda. Ainda o que me chama a atenção, e a gente já vai numa entrevista ao vivo antes, quero só repercutir com o Durso novamente sobre esse apoio, né, do governo atual, e a gente vê que das justificativas de uma reforma ministerial na Secretaria-Geral da Presidência, Durso, é que o atual ministro, Márcio Macedo, não estaria conseguindo convencer os aliados de movimentos sociais, os integrantes de movimentos sociais a comparecerem em eventos do governo. Então, isso seria a reclamação, né, sobre essa dificuldade de articulação. É uma dificuldade por parte do ministro, por parte dessa secretaria, ou de fato há um entendimento de um outro lado, desses integrantes dos movimentos sociais, que eles estão sendo escanteados, ficando de lado nessa discussão, está perdendo a força?
Bruno, com certeza, porque hoje nós temos uma fiscalização da sociedade muito maior. Nós temos, por exemplo, as redes sociais a demonstrar que muitas vezes alguns grupos sociais eram favorecidos em detrimento de outros, ou até por serem apoiadores de determinado governo, o que não era justo. E hoje, com a transparência, com as redes sociais, com a internet, nós tivemos sim uma pressão muito grande do governo que ele não pode favorecer, não pode ajudar determinados amigos, etc. Isso fez com que essas ações sociais fossem tratadas de maneira igualitária, sem muitos favores ou sem muitas benesses. E aí, além disso, os integrantes desses grupos sociais estão sofrendo com o problema econômico do mesmo jeito. São cidadãos, vivem, precisam comer, vão lá no mercado também fazer as suas compras e cobram a dizer, poxa, nós elegemos um governo na expectativa das coisas melhorarem, principalmente do ponto de vista econômico, e nós não estamos vendo esse resultado. E aí você tem um problema muito grave, porque quem em regra, lotava essas manifestações apoiando o governo de esquerda, eram esses grupos sociais, grupos trabalhadores, a própria militância, etc., que hoje está dividida, que hoje está desgostosa, que hoje está insatisfeita em grande parte, porque realmente o que foi prometido não foi entregue e estão sendo, sim, de alguma forma escanteados, porque não há como o governo satisfazer todas essas demandas, principalmente hoje por causa da fiscalização, por causa do controle da própria imprensa, que é importante, que vai anunciar se houver qualquer tipo de favorecimento de determinado grupo por questões pessoais, ao invés de ser algo previsto em lei ou como se espera nas diretrizes do próprio Poder Executivo. Agora, 12h22, a gente recebe aqui ao vivo o senador e líder do Bloco Vanguarda da oposição, senador Wellington Fagundes, que estava nessa manifestação no Rio de Janeiro. Gentilmente já atende a gente neste momento aqui na Jovem Pan. Eu vi algumas imagens repercutindo já, senador. O senhor estava ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, fez um discurso muito duro, falou sobre anistia, disse que já tem os votos suficientes no Senado e na Câmara para se aprovar essa anistia, ainda que tenha este veto do governo. Ele também tem voto para derrubar este veto. Além do discurso que nós ouvimos, o que o senhor ouviu do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro neste domingo, neste final de semana no Rio de Janeiro? Ótimo dia ao senhor e bem-vindo à Jovem Pan. Agradeço, Bruno, Luiz. O que eu ouvi agora, há pouco, do presidente Bolsonaro foi o que ele está ouvindo nas ruas. Porque, mais do que nunca, nós temos um presidente que está sendo recebido por multidões. E as pessoas estão mostrando a indignação, porque elegeu um presidente que prometeu a carne, a picanha, né, a cervejinha, e hoje o ovo está nas alturas. O cidadão de classe média está sentindo, o trabalhador, quem ganha até 5 salários mínimos, a sua despesa é com aluguel, roupa, comestíveis, e hoje está praticamente impossível. Então, a revolta da população é com essa política econômica e que o governo só tem como alternativa aumentar impostos e gastar mais. Agora há pouco eu ouvi o comentário. Hoje, quantos ministérios hoje o presidente Lula tem? Né? Mais do que o dobro do presidente Bolsonaro, e a qualidade dos ministros também. Então, tudo isso a gente está percebendo um desencontro muito grande entre o governo e quem está sofrendo é a população. Eu vou também chamar nessa conversa Luiz Augusto Durso, que está ao vivo com a gente. Durso. Senador, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Senador, você esteve presente fisicamente, viu esse evento lotado em apoio à anistia, como foi anunciado, mas você acredita, senador, que diante dessa grande manifestação nós tenhamos alguma mudança ou alguma interferência, alguma pressão com relação ao julgamento que teremos agora, dia 25 de março, que poderá receber ou rejeitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu ouvi o próprio presidente numa reunião que tivemos, lá no Bloco Vanguarda, ele falou, foi muito claro, nós temos que estar junto da população, nós temos que estar na rua, para que a gente tenha condição de pressão, porque ainda somos minoria no Congresso Nacional. Mas essa minoria, como todos os processos, depois com que cada parlamentar, ele vive do voto.
Então, ele sabe que está contra a população, ele vai ser penalizado, ou seja, não será reeleito. Então, eu acredito que tudo que o presidente Bolsonaro tem feito, demonstrado, buscado o apoio da população e a população está cada dia mais presente, e como foi colocado aí também. Hoje não é mais só uma matéria jornalística, o cidadão está se manifestando diretamente, colocando a sua opinião através das mídias sociais. Então, por isso, nós acreditamos muito que a possibilidade de se rever essa situação é grande, mas o que interessa principalmente é nós do Congresso. Temos que ter votos suficientes para a gente demonstrar a força. Agora, essa última semana, o Supremo Tribunal Federal liberou esse contato de Valdemar da Costa Neto com o ex-presidente. Eles estiveram, então, no Rio de Janeiro. Qual foi esse clima? O que o senhor viu, conseguiu sentir ali? Há uma confiança que agora, diferentemente da última eleição, que os dois não estavam conversando, e há quem diga que isso dificultou essa articulação. A eleição do ano que vem, com essa liberação de conversa entre os dois, haverá um ambiente de conseguir, de fato, eleger 50% do Senado Federal, senador? É claro, o PL já é o maior partido. Hoje pela manhã nós tivemos um café da manhã, conversamos muito, o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar, todos nós, os parlamentares, muitos senadores, deputados federais, e o clima é esse, o clima de que tem que ter pressão. Por que que o ministro resolveu voltar à condição de diálogo entre um presidente do maior partido do Brasil e um ex-presidente da República? Porque ele está sentindo que a pressão está chegando, né? Então, por isso nós acreditamos, a confiança é muito grande, mas não tem outra estratégia que não seja continuar conversando com a população, fazendo as movimentações, indo ao encontro daqueles que estão sofrendo. E, claro, esse movimento também, o nosso objetivo principal é a anistia, né? Anistias para aqueles que estão lá presos de forma, ao nosso ver, injusta, porque a grande maioria não fez quebra-quebra. Não é possível que uma mulher que apenas com um batom se manifestou numa estátua e isso, no outro dia, está limpinho, essa mulher vai pegar uma pena de 12, 17 anos. Ou seja, a dosimetria que foi aplicada até agora das penas, inclusive o judiciário não está aceitando, juristas renomados não estão aceitando. Então, é tudo isso que nós estamos mostrando, que o Brasil está tendo praticamente uma ditadura. E democracia é o direito de ir e vir, de manifestar, de cada um poder colocar suas opiniões. Luiz Augusto Durso. Senador, diante da manifestação de hoje, quais são os próximos passos ou o que a população pode esperar do trâmite desse PL da anistia? Nós podemos prever prazos? Existe alguma previsão de como agora isso tramita e se tramita rapidamente, ou se a população ainda tem que aguardar que teremos outras manifestações antes do encerramento dessa pauta e eventualmente a aprovação dessa demanda? Olha, o deputado Zóstenes, que é o líder na Câmara dos Deputados, ele já, hoje na sua fala, ele colocou que terça-feira, inclusive, estará na reunião de líderes da Câmara dos Deputados apresentando, então, já há necessidade, ou seja, aí ele vai discutir a melhor forma e nós vamos aguardar também no Senado a melhor alternativa. Na terça-feira, como líder do Bloco Vanguarda, nós já teremos uma reunião para análise de tudo o que aconteceu, para aí sim e assim também definirmos as estratégias. Um movimento como esse nos dá mais força. E aí, Luiz, é importante exatamente que a gente tenha a manifestação da população. É importante que o cidadão que está nos ouvindo agora, ele sabe que ele pode participar efetivamente, manifestando a sua insatisfação, a sua indignação. E essas milhares de pessoas que estão aí na praça pública, eles estão indo voluntariamente. Não tem ninguém aí que foi levado, não. São pessoas espontaneamente que estão presentes. E é isso que faz com que a gente tenha força para votar no Congresso Nacional e até demover, principalmente, o Supremo Tribunal Federal ou aqueles que querem manter esse engessamento.
O senhor disse espontaneamente, e a imagem que está agora no vídeo, quem nos acompanha no vídeo e quem nos acompanha no rádio, eu vou repetindo essa imagem. A gente vê o governador de Santa Catarina, Jorginho de Mello, vê o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, o governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro, e também o governador do estado, do senhor inclusive, o governador Mauro Mendes, que é da legenda do União, que ocupa alguns cargos no governo. Essa imagem aí, com os 4 governadores ao lado de Bolsonaro, reforça um apoio para um nome de direita numa eleição do ano que vem? O que representa esses 4 governadores ao lado de Bolsonaro, senador? Olha, primeiro é importante dizer que são governadores de regiões diferentes, né? Rio de Janeiro, o Centro-Oeste, Mato Grosso, também o sul do Brasil, o nosso governador Jorginho Mello, que também tem feito uma grande administração, e aonde é o estado que o presidente Bolsonaro tem a maior aprovação e popularidade. Mas todos esses estados, aliás, no Brasil inteiro. Então é importante, sim, a presença desses governadores, porque com isso nós vamos também mostrando que não só o parlamento, mas também há uma insatisfação por parte do executivo. Olha só, ontem eu dava uma entrevista contigo, Bruno, que até agora não foi votado o orçamento porque o governo não quer. Então, os municípios estão sofrendo, porque cabe aos municípios atender a população e o recurso não chega, né? A cesta básica, o transporte escolar, enfim, os programas, as creches que os prefeitos têm que manter, e o recurso do governo federal não está chegando. E a gente não fica indignado, porque é só aumento de imposto, e para onde esse recurso está indo? Na gastança do governo. Augusto Durso. Senador, com a expectativa de termos outros eventos dessa magnitude, com a presença também de figuras políticas, você acredita que o presidente, se permanecer inelegível, Jair Bolsonaro, ele usará esses eventos para direcionar eventual opção de quem seria o seu representante ou sua figura eleita para ser candidato no ano que vem? Ou ele, por enquanto, vai manter sendo a figura central, principal desses eventos, e mais para frente que nós saberemos se ele ou o terceiro será o candidato para 2026? Eu já conversei isso, nós tivemos uma reunião no bloco com o presidente Bolsonaro e a posição é muito clara. Ele será candidato a presidente da República. Ele será candidato do PL, a posição do PL é, assim, tranquila nesse aspecto. Então, não há nada que impeça com que o presidente Bolsonaro possa ser candidato, principalmente porque a população está junto com ele. E é nessa forma que nós acreditamos muito. A gente continua ao vivo, tivemos uma complicação com a internet ali do senador Wellington Fagundes, que estava repercutindo sobre o orçamento, sobre o momento econômico, já após esse evento em Copacabana, no Rio de Janeiro, acompanhando inclusive essa discussão da agenda, que é sobre a anistia. Tivemos, inclusive, uma fala muito forte, Durso, do governador de São Paulo. Inclusive, eu tenho um rascunho, ele disse, durante esse ato no Rio de Janeiro, né, sobre, em relação a essa anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, e que ele espera ver quem é que vai ter uma coragem de se opor contra essa discussão, que é correto que a gente garanta anistia para aqueles inocentes que nada fizeram, e nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Vamos garantir que este projeto seja pautado e aprovado. E eu quero ver quem vai ter coragem de se opor. Foi o que disse o governador de São Paulo, governador que é ex-ministro do governo de Bolsonaro, aliado, recebe o ex-presidente sempre em eventos aqui em São Paulo, e aí faz esse discurso, um discurso aberto, um discurso claro, forte, que os que estavam ali esperavam ouvir. Com a chegada desse discurso dos governadores, reforça isso, dá uma força maior para se colocar em votação essa discussão? Sim, Bruno, é interessante a gente perceber a inteligência desse evento e o tema em si. Por quê? Porque quando se faz uma manifestação pela insatisfação de uma, por exemplo, futura decisão de um ministro, de um magistrado, em tese isso não deve ter impacto no resultado, porque até por uma questão legal,
o magistrado precisa definir e decidir de maneira imparcial com a aplicação da lei. Pouco importa o desejo das ruas. Em segundo lugar, o magistrado não depende do voto. Ele não depende da população para ali permanecer. Diferente da figura política. Quando se cobra para que o Congresso Nacional vote favoravelmente, trazendo uma multidão, você sim interfere e pode fazer dessa forma, porque o político que ali votará, ou que de alguma forma interferirá nesse trâmite, ele depende do voto. Na próxima eleição, se ele quiser ser reeleito, ele vai depender da votação. Então, é muito inteligente esta manifestação com esse viés e com esse objetivo. E a fala do Tarcísio reforça exatamente isso. Haverá pressão para aqueles que, de alguma forma, tratarão sobre o tema, porque eles dependem do povo. Diferente do magistrado, que não depende, o político, o legislador, o congressista, né, o deputado federal e o senador dependem do voto. Então a fala do Tarcísio também é muito inteligente, reforçando essa mensagem para o Congresso Nacional. A gente continua ao vivo, já de volta com o senador Wellington Fagundes, que esteve neste evento no Rio de Janeiro hoje logo cedo. Acabou agora há pouco o discurso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, senador, no dia 25 de março, inicia então o julgamento do ex-presidente, do núcleo 1, na verdade, que tem vários militares, que tem assessores, ex-auxiliares, esse núcleo 1, que é o núcleo, de acordo com a investigação, que tinha o envolvimento naquele planejamento de golpe de Estado. Como está esse ambiente? O senhor ouviu do ex-presidente como ele está em relação a esse julgamento que vai iniciar no dia 25, já com 2 sessões e uma na quarta-feira, dia 26, com a última sessão às 9h30 da manhã. Olha, o importante, Bruno, que a gente está percebendo no presidente a tranquilidade e a serenidade. E não só ele, como toda a família dele. Hoje, infelizmente, a Michele Bolsonaro não pôde estar por problema de recuperação de uma pequena cirurgia, mas lá estava o Flávio Bolsonaro, todos os filhos, e a conversa é uma só, é acreditar que a justiça não pode abusar de ter, acima de tudo, a legalidade. Então, claro, tem os advogados, o processo todo tem uma tramitação que será longa, com certeza esse julgamento não conclui esse ano, então por isso nós vamos continuar nas nossas manifestações, nas nossas reuniões e acima de tudo buscando com que a população brasileira esteja pressionando também. Então é um trabalho de convencimento dos nossos pares, da grande maioria dos senadores e também dos deputados federais, para que a gente possa pressionar. Não tem outra forma. E a demonstração como hoje, mais uma vez, estivemos na Avenida Paulista, e olha, nós não podemos perder o foco também, que imediatamente nós queremos a anistia, porque as pessoas estão sofrendo. Nós não podemos fugir desse tema tão importante. O Durso? Senador, haveria nos bastidores uma ideia, que eu gostaria de ouvi-lo, se procede ou não, e se há essa possibilidade, de que, caso o presidente Bolsonaro a sua denúncia seja recebida agora no fim desse mês, poderia se postergar o debate da anistia para que, se eventual condenação contra ele existisse no futuro, de alguma forma alterasse essa anistia para incluí-lo. De alguma forma existe essa hipótese? Foi falado sobre isso? Isso é só uma história que está sendo falada nos bastidores? Ou pode ser uma ideia no futuro de anistiar também Jair Bolsonaro, caso eventualmente ele seja condenado nesse processo, se começar no dia 25 de março? Olha, vamos separar bem, o presidente pediu para dizer sempre isso. Ele não quer anistia para ele. Ele quer anistia para as pessoas que estão lá sofrendo na penitenciária porque apenas foram se manifestar. A posição do presidente é clara. Ele não quer anistia para ele. E, claro, esse processo será um processo longo, como eu disse, então, imediatamente, nós não vamos perder o foco, pressionar para que a gente tenha condições de liberar as pessoas que estão lá apenas porque exercer um papel mais sagrado que é da democracia, o direito de falar, o direito de se manifestar. E olha, nós temos um exemplo, que eles fizeram no passado muito pior e não teve prisão de ninguém. Então, por isso é que nós vamos cada dia mais estar presente na tribuna, manifestando e buscando o apoio também, claro, como eu já disse, não só da sociedade, mas que o Congresso Nacional realmente reaja a essa situação que nós estamos vivendo.
Ainda somos minoria, mas nós acreditamos muito que dentro de pouco tempo o Congresso Nacional, os parlamentares que estão em dúvida, vão se unir, vão se manifestar a favor da população brasileira, a favor do fortalecimento da democracia. Eu já vou liberar o senhor, mas antes, uma última pergunta sobre a redução à lei da ficha limpa, que aí sim se enquadraria para o ex-presidente conseguir viabilizar uma candidatura no ano que vem. Essa discussão, ela avançou. Hugo Mota também disse que recebeu, chegaram a comentar que levaram esta demanda ao deputado Hugo Mota, no Senado também com Alcolumbre. E essa discussão, como está no Congresso? Reduzir essa lei da inelegibilidade, aí o ex-presidente, então, estaria liberado para conseguir disputar a eleição no ano que vem. Isso também está no radar ou somente vão concentrar forças nessa discussão da anistia? O próprio presidente Bolsonaro já nos colocou, já conversamos muito sobre isso, porque nós não podemos aprovar algo para inocentar corrupção. Então, por isso, vamos ter muito cuidado, muita cautela e cada passo a ser dado. Como o presidente Bolsonaro disse, ele não cometeu crime, não tem nenhuma acusação no governo de corrupção, portanto, ele não quer anistia e não quer benefício próprio. Ele quer, acima de tudo, que a gente faça justiça no Brasil. Bom, nós conversamos ao vivo com o senador Wellington Fagundes, agora 12h42, ele que esteve no evento neste final de semana no Rio de Janeiro. A gente segue então com essa repercussão, a quem eu agradeço gentilmente a entrevista e por conversar com a Jovem Pan. Senador, muito obrigado pela entrevista e bom final de semana.